esposo saiu ontem de manhã, está chegando agora. Maravilha. Fica à vontade. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nos foi concedida para estarmos aqui reunidos nesta manhã, estudando e meditando na Tua Palavra, a qual não volta para Ti vazia, mas antes faz aquilo que lhe apraz. É verdade. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Assim. Senhor, toma em primeiro lugar em nossas vidas, faça-se cumprir o Teu poder e a Tua vontade. Nos abençoe nesta manhã, Teus filhos que porventura estiverem por chegar neste local, que o Senhor venha tirar toda a pedra de tropeço, dar livramento, escape, que o Senhor venha trabalhar na mente e no coração de cada um. Que nesta manhã possamos estar revestidos do Teu poder, em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Obrigada. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, chegamos agora na lição de número 10, do dia 8 de dezembro. O pecado do homem segundo o coração de Deus. Então a gente vai já observar algumas questões que aconteceu e que nos dias de hoje ainda também acontecem, e o que nós vamos estudar vai nos servir de alerta, mediante a palavra do Senhor, para que venhamos compreender os propósitos da parte de Deus sobre nossas vidas. O texto áureo, ele diz o seguinte: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, a verdade prática diz: somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. A ofensa prometida contra Deus. Não. A ofensa premeditada contra Deus. Então, somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. A ofensa premeditada contra Deus. Então, o pecado. O que é o pecado? A ofensa premeditada contra Deus. Leitura diária. Na terça-feira pela manhã, nós tivemos a oportunidade de observarmos o capítulo 5 de Gálatas. A revista nos orientava apenas o versículo 16, mas nós lemos o capítulo 5 todo de Gálatas. E onde podemos ali compreender que não devemos usar da liberdade para dar lugar à carne, ou seja, da liberdade para a libertinagem. Então não é essa a questão. A revista ali, a palavra nos orientou nesse sentido, para termos o cuidado que agora nós estamos livres, livre para fazer o que quiser. Será que é o que quiser? Não. Então, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então é esse cuidado que nós vamos precisar ter no decorrer de nossas vidas do ponto de vista espiritual. A leitura bíblica em classe, ela está em 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 18, que diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então aqui já começa dizendo que era tempo de guerra. Então tempo de guerra é tempo de batalha, de peleja,
E Davi ali, como rei, ele deveria estar juntamente com os seus liderados naquelas batalhas, naquelas pelejas ali. Mas Davi preferiu permanecer no palácio. Só que não foi por uma ordem da parte de Deus. Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido. Quando é Deus que está falando e quando é o nosso querer. O Davi estava ali fazendo algo segundo o seu próprio coração. Tá? Versículo 2 ele diz o seguinte, ó. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então o texto já revela aqui que era uma mulher, né, muito bonita e que estava ali se banhando no seu terraço. E da onde Davi estava, né, Davi tinha, podemos imaginar assim, né, uma altura. Aqui está o palácio, aqui está o local onde a mulher estava se banhando. Então, provavelmente, da onde Davi estava, Davi tinha uma visão, vamos dizer, panorâmica de toda a situação ali. E a mulher ali se banhando, aquela coisa toda, né? Provavelmente devia estar muito quente. A gente está falando de uma região que constante, quando faz calor é calor, quando faz frio é frio, né? Mas a gente vai entender que naquele momento ali, o que vai estar acontecendo é algo que será capaz de arruinar toda a trajetória de Davi, né? Vai gerar um impasse, vamos dizer assim. Versículo 3, e enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Veja bem. E a mandou trazer. Mandou. Não foi, por favor, gostaria de falar com você. Traga até mim. Então você tem que entender que ali é a visão do rei. Então o rei está dando ali uma ordem, né? Então aqueles homens tinham que voltar com aquela mulher. Aí dele se voltasse sem ela, né? Então tinha que cumprir a ordem do rei. Vamos lá. Mandou trazer e entrando ela a ele, se deitou com ela e já ela se tinha purificado da sua imundice, então voltou ela para a sua casa. Né? Então, esse versículo 4 já revela que os dois tiveram um momento íntimo. E a mulher concebeu e enviou e fez-o saber a Davi e disse, beijada estou. Então, passou-se um determinado período, né? E a mulher fez Davi saber que havia engravidado. Versículo 6. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Versículo 7. Diaconisa Marcélia. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Diaconisa Cristina. Depois, disse Davi a Urias, desça a tua casa e lava os teus pés. E saiu Urias da casa real, logo saiu atrás dele. Iguaria, é isso mesmo? Isso. Iguaria do rei. Muito bem. Primeiro, Rodrigo. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Irmã Jéssica. Fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa?
Japonesa Marcelo. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então você já vê aqui uma demonstração, né, de amor ao rei, né, a uma pessoa que já estava prestes a destruir a vida dele. Isso aqui nos traz um alerta, né, de pessoas que às vezes nós estamos ali, do lado delas ali e tudo mais, e essa pessoa está prontinha para nos detonar. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Você até se coloca numa posição de querer ajudar, mas sem saber o que se passa no coração daquela pessoa que você está ajudando ali. Então, se você não buscar a resposta em Deus, cuidado, que pode ser ferido ou ferida a qualquer momento. Porque você não sabe de onde virão as setas. O versículo 12, diaconisa Cristina. Então, disse Davi a Urias: fica cá, ainda hoje, amanhã te despedirei, Urias, pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Dimitri Rodrigo. Davi o convidou a comer, comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os seus servos, seu senhor, porém não desceu à sua casa. Irmã Jéssica. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Diaconisa Marcelo. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Olha aí, ó. Você viu que o homem estava ali disposto a dar a vida por ele. Não sai daqui não, porque eu estou guardando a ti, estou cuidando de ti. Inocente, né? Você está entendendo? E há muitos crentes hoje na igreja, nesse perfil aqui, que estão ali, ó, fazendo de tudo por aquela pessoa, né? Achando que aquela pessoa está querendo o bem, o seu bem, e não está. Está querendo puxar o tapete e tirar do caminho. Você está entendendo? Às vezes, por ciúme, por inveja, por Evangelista. falácias. Interessante que a Bíblia fala que um abismo chama o outro. Opa! E a gente vê que começou com um olhar, né? O pecado de Davi começou com um olhar, e depois ele foi maquinando ali, né? Ele foi maquinando aquilo que ele queria, e em cima em cima do poder dele, né? Porque a palavra de um rei era uma só. Opa! Olha Aquilo aí. que o rei falasse tinha que ser aquilo. Então, ele só esqueceu de Deus, né? E aí, Então, ele começou a maquinar aquilo tudo ali. Você vê que ele trama aqui contra Urias inocente. Ele trama contra a vida dele, né? Pega a mulher dele, toma posse da mulher que não era dele, adultera, né? Adultera, e aí, ó, um abismo vai chamando o outro abismo, né? E aí depois ele ainda trama contra Urias, embebeda o homem, né? Para que o homem fosse para casa ter contato com a esposa dele, né? Para dizer que o filho que era dele, com Batseba, era de Urias, né? Quer dizer, ele tramou aquilo tudo, mas Deus, tudo com Deus tem um limite. Deus não deixa o homem fazer aquilo, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente está, né? Eu já até falei isso aqui, que às vezes você pensa que você está fazendo a coisa certa e você está errado. E o Espírito Santo te toca que não, isso não está certo não, vamos acabar com isso aí, isso não está certo. Mas quando você vê que você está errado, você continua naquilo ali,
esperando o quê? Aí depois vai sofrer lá na frente. Né? E sofre mesmo. É por isso que ontem eu até estava falando com uma pessoa e falei assim, olha, não me chame para ir nessa pessoa orar. Você sabe quem é a pessoa. Não me chame para ir. Também não vou. Não vou orar na casa dele. Não me chame. Ah, eu falei, não sei não. Porque Deus vai dando tempo à pessoa. A pessoa não quer se consertar. Gente, eu não estou falando aqui que eu sou certinha, não, entendeu? Eu estou dizendo de uma questão de que nós temos que nos examinar. Não é? A gente sabe que sempre a gente está errando. Não tem como a gente não errar. Mas assim, gente, a gente conhece a palavra. Ou então você fala para uma pessoa, ó, é por aqui, ó, cuidado com o que você promete, Senhor. Não, agora eu vou fazer assim. Ó, cuidado com o que você promete. Eu falei para a pessoa, cuidado, porque é muito, né? A Bíblia diz que quando você fizer voto, que você cumpra aquilo que você fez. Então, assim, é muito preocupante você ir orar por uma pessoa e você não sabe o que Deus está fazendo com a pessoa. Aí você fica ali, Senhor, livra, Senhor, faz isso. Né? É complicado. Versículo 16. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Então havia toda uma situação aí, né, na nossa linguagem hoje, né, uma falcatrua, né, uma armadilha ali perversa, né, contra a vida desse homem. Bota ele lá na frente, lá, quando o negócio começar a apertar, todo mundo recua e deixa ele sozinho lá. Entendeu? Deixa ele sozinho. É, evangelista, é interessante que depois que ele vê que o homem morreu, que chega a notícia, ele, não, mas é assim mesmo, né? Quando vai para a guerra, alguma coisa acontece, um morre, outro fica vivo, quer dizer, ele ainda foi dissimulado ainda. Né? Quer dizer, olha o pecado só do olhar dele, né? Só o pecado do olhar ali. Eu estava fazendo uma leitura ontem, fala que Jó olhou, mas ele se desviou daquele olhar ali. Eu não sei o que é, porque eu não segui a leitura. Mas é difícil, a gente sabe que não é fácil às vezes, né? Às vezes é com o olhar, às vezes a gente quer falar alguma coisa, né? Mas quando a gente consegue reter alguma coisa, lembra daquela conversa que eu tive com você, com o pastor João? Às vezes você retém uma coisa, você não fala uma coisa, eu não sei, evangelista, eu acho que às vezes é melhor você não falar em algumas situações, quando você vai falar e você vai pecar. Entendeu? Às vezes você vai pecar, isso. Aí às vezes é melhor ficar quieta, né? Para não falar bobagem. Isso. Opa! E às vezes você tem que falar, mas às vezes se você for falar no momento da raiva, aí você fala bobagem, né? Então cada um se conhece, né? Opa! Cada um sabe aonde que é a fraqueza. Então, dentro desse contexto que a gente está observando aqui, né, a gente conseguiu entender que a mulher estava lá no seu lar, certo? Então, em algum momento ela foi observada. Então, além de ser observada, né, surgiu o coração de Davi de trazer aquela mulher até ele, para que ele, né, pudesse estar muito mais íntimo dela, né? A gente não sabe nem como a coisa realmente se deu ali, né? Até que ponto ela estava, como é que eu vou usar aqui a expressão, suscetível àquela situação ali, de acordo com aquela situação ali, ou até que ponto ela não estava. A gente não sabe
como era o grau de fidelidade dela para com o marido. A gente não sabe, a palavra não revela. A gente sabe o que ela fez e que tinha que ter feito naquele momento ali, né? Principalmente em função, a irmã acabou de usar aqui o termo mais adequado, que é a questão do poder dele. Né? Então, era o rei. Então, sendo o rei, né? O rei se achou de posse de tudo. Muito triste nessa época aí, foi muito triste. Complicado. E a gente tem que observar que a posição da mulher, de um modo geral, Isso, né? Naquele período ali, tem que ser observado também. Ainda hoje tem lá nesses países lá fora, eu estava lendo, mensagem aí, né? Redes sociais, que o cabra olha assim, vê aquela garota ali, ele entra ali, ele carrega aquela garota e acabou. Tem isso também. Então, há muitas situações ainda mundo afora acontecendo aí, né? Tem lugares que agora, vamos dizer assim, vamos jogar 5 anos. 5 anos atrás, 10 anos atrás no máximo, foram que as mulheres começaram a dirigir táxi. Lá mesmo. Ai, Ele se encanta com aquela moça, com aquela mulher é complicado. carregada à força. Então você vê que é uma questão assim bem ainda, né, endurecida em determinadas regiões. Muito bem, a introdução ela fala da seguinte forma. Aliás, antes disso, irmã Hilda e nossa querida Belinha. Bem, falei que eu chamei agora. Opa! Eu vou lá, agora. Então tá bom. Ok, tá bom. Mas tá bem, você vai ver. Amém. Muito bem. A Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, erros e fragilidades. Homens como Noé, Abraão e Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual. E a Bíblia não as esconde, né? E a Bíblia poderia até, né? Não vamos falar do nosso povo que fez coisa errada, não. Vamos falar só das coisas boas. Não. Então a Bíblia ela mostra ali o que aconteceu naquela época ali e a consequência daqueles atos que aconteceram lá. Para que venhamos entender como Deus age e que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer 2 gravíssimos pecados. Por isso, Jesus nos alerta e deve ser né? Acho que é. Jesus nos alerta a orar. Tá, eu acho que o A fica melhor do que o E. Em orar? Não, o A fica melhor. Jesus nos alerta a orar e a vigiar constantemente. A presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual e evitável queda. Por essa razão, deixa eu separar aqui o louvor aqui, peraí. Por essa razão, hoje eu tive um encontro, assim? Hoje eu tive um encontro, meu Senhor, foi um mistério. Isso. Então, se tiver oportunidade nessa noite, esse é um dos louvores que eu gostaria, que eu quero realmente apresentar, né? Mediante ao texto aqui revelado. Por essa razão, não podemos descuidar-nos de nossa vida espiritual. É imprescindível estar cheio do Espírito Santo, para não sucumbir aos desejos da carne
atentando seriamente para este conselho de Paulo, da prostituição. É uma orientação aí do apóstolo Paulo. Muito bem. Ponto 1. Segundo o coração de Deus. Preconiza Marcela, por favor, nos abençoe. O homem segundo o coração de Deus. A expressão homem segundo o coração fala de alguém que procura agradar ao Senhor. A Bíblia declara que Davi era esse homem. Davi era rei que agradava a Deus porque em tudo priorizava a sua vontade. Davi sabia esperar. Seu coração sentia segundo os sentimentos do Senhor. Ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos, nem buscava sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente. O líder segundo o coração de Deus tem intimidade com o Pai. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Muito bem. Ponto 2. Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Davi era o escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu graves pecados. Não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual, nem como homem público. A grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento. O Salmo 51 revela a confissão de Davi, sua súplica por perdão e seu rogo por renovação espiritual. Ele não escondeu as suas transgressões, confessou-as e buscou perdão. Enquanto o nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação e o pecado. Mas chegará o dia em que o que é mortal se revestirá de imortalidade e o que é corrupto de incorruptibilidade. Enquanto isso, trilhemos o caminho da santidade, da oração, da leitura da Bíblia e da fuga da aparência do mal. Deixo, porém, este alerta. É possível, sim, termos uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Muito bem colocada, né? Vamos adentrar no ponto 2. O ambiente em que Davi pecou. Vamos lá. Criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra quando deveria ter ido. A indolência do rei era o primeiro passo que lhe preparava para a queda, pois quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Davi não pecou apenas por ter visto Batseba, mas porque seu olhar foi pecaminoso. Ele não procedeu como Jó, que fez concerto com os seus olhos para não pecar. No lugar de andar ocioso pelo palácio, Davi deveria ter fugido da aparência do mal. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Repreendeu o diabo com as Escrituras. A tentação pode vir tanto de fora do mundo e do diabo, quanto de dentro de nós. Muito bem colocado aqui. Quer dizer, ele deixou até a guerra, né? Para ficar em Jerusalém, para maquinando ali. Quando ele deveria estar à frente da batalha, né? Não era uma situação que ele não estava se sentindo muito bem. Sim, né? aí é diferente. Entendeu? Eu não estou me sentindo muito bem e tal. Deixa o povo seguir em frente lá. Uhum. Mas era uma coisa que estava já no coração dele. Ele tinha uma ideia sobre aquela situação. Né? Eu tenho que alcançar o meu objetivo, eu tenho que fazer tal determinada coisa. E aquilo ali, né? Ele não se deu conta do quanto aquilo iria entristecer o coração de Deus. Quando ele se desligou de Deus, a palavra de Deus vai falar o quê? O que é ligado na terra é ligado no céu. Então
Quando ele se desligou de Deus, ficou. O ano foi com a borboleta por aí. Aí que ficou totalmente vulnerável, né? E o texto está dizendo aqui, olha, ele estava como ocioso, né? Às vezes até acostumamos falar essa expressão, olha, mente vazia. É assim que a gente costuma usar a expressão, porque a palavra do Senhor, vamos, antes da gente continuar no ponto 2 aqui, vamos abrir lá em Filipenses 4, 8. Tem um texto, esse texto ele vai falar conosco de uma forma muito interessante, para nos preparar da maneira como devemos proceder, de preferência em todas as ocasiões. Filipenses 4, 8. Amém? Todos encontraram? Então, olha o que diz o texto. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai. A mente tem que estar ocupada com essas coisas que a gente acabou de ler agora aqui. Veio para Cristo Jesus, agora você precisa ocupar a sua mente. Lembra aquele cântico que diz: eu vou ocupar a mente com as coisas lá de cima, não vou entregar os pontos, vou dar a volta por cima. Né? Tem um louvor assim? É justamente esse louvor está dentro desse contexto aqui, né, de Filipenses 4, 8. Ou seja, não podemos esquecer que o cântico ali, esse cântico é um cântico gospel, não é um cântico secular. O cântico gospel tem a letra, tem a palavra de Deus contida nele, sendo expressa através dele. Ao invés de ser falada, ela é cantada. Diferente nesse sentido, tá bom? E o cântico secular, ele não vai expressar nada da palavra de Deus. Entendeu? Não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Então essa é a diferença. Irmão, eu gosto tanto do Chitãozinho e Chororó, continue amando eles. Ore e intercede pela vida deles. Entendeu? Mas se você continuar colocando para ouvir lá no lugar de ouvir o gospel, você vai arrumar um problema sério para a tua vida espiritual. Porque o que eles vão cantar ali, as letras que vão estar contidas, né, naquele cântico ali, não é uma oração a Deus. Não te dá nenhum momento de encontro para com Deus. Entendeu? Não há essa oportunidade. Mas eu também gosto de Roberto Carlos. Pode continuar amando ele. Não pare de amá-lo. Entendeu? Não, porque ele canta aquela música, Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha... Nossa Senhora não pode cuidar do seu coração hoje. Por quê, irmão? Porque ela morreu e está aguardando aquele grande dia, que todos serão chamados para junto do Senhor. Então, Nossa Senhora não pode fazer nada, nem por mim, nem por você. Por quê? Porque morreu. Os mortos não louvam o Senhor. Está lá no Salmo de capítulo 115, na Bíblia Protestante, e 113 na Bíblia Católica. Só abrir a Bíblia e ler que você vai entender o que está escrito lá no Salmo. Entendeu? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Desse ponto de vista aí, não tem como fazer alguma coisa por alguém. Então, Roberto Carlos só vai ganhar dinheiro em cima de você comprando o CD dele, tá?
pode ter certeza disso. O bolso dele vai agradecer. Se tu puder continuar comprando, uma coisa é certa, não vai te edificar em nada mediante a palavra de Deus. E quem pode hoje cuidar do seu coração, cuidar da sua vida, chama-se Jesus Cristo, o que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esse pode cuidar de você. Tá? E detalhe, 24 horas por dia. Né? Aí tu pode até usar a expressão 24 horas sem cessar. Entendeu? Jesus pode cuidar do seu coração 24 horas sem cessar. Aí tem que mudar a letra, né? Muito bem. Bom, ponto 2 de acolhida na série. Vamos lá. Os meios que contribuem para a prática do pecado. Em geral, uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. Assim foi com Davi. Ele indaga sobre a mulher que se banhava e, por meio de seus poderes reais, ordenou que a buscasse. Ele mandou buscá-la, mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada. Opa, olha aqui, ó. Ah, mas Davi não sabia. Davi sabia. Tá aqui, ó. E ele também não tinha mulher? Olha aí o problema. Estava no adultério de qualquer maneira. Ó. Então, continuando, né? Ó. Nada mais podia detê-lo no caminho do pecado, mesmo... Não, peraí, deixa eu ver se eu disse certo. Nada mais podia detê-lo no caminho do pecado, mesmo a informação de que Batseba era mulher de um dos seus oficiais mais fiéis. Olha Ainda aí, tem isso aí, né? Olha aí, ainda implica até a fidelidade do homem para com ele. Ó. Não, porque fulano é meu amigo. Cuidado com esse negócio do meu amigo. Cuidado com esse negócio do meu amigo. Meu amigo, negócios à parte. Continuando, meu irmão. Nessas condições, Davi já estava longe de Deus. Todas as ações descritas no texto mostram que ele abriu a porta do coração para o pecado e não desviou os olhos da vaidade. Frente ao mau exemplo de Davi e de acordo com as Escrituras, o cristão deve fugir do pecado e resguardar-se em Cristo, pois somente nele é que se consegue vencer os ataques do maligno. Muito bem. Então, frente ao mau exemplo de Davi e de acordo com as Escrituras, o cristão deve fugir do pecado e resguardar-se em Cristo, pois somente nele, ou seja, somente em Cristo, é que se consegue vencer os ataques do maligno. Por quê? A gente está falando aqui de algo que é espiritual. Então, aquela situação ali era uma situação também, né, que iria arruinar o casamento de Davi. Então, arruinando o casamento de Davi e arruinando o casamento de Urias e Batseba. Então, tu vê que é ruína para tudo quanto é lado. Né? O negócio foi estreitinho. Vamos ao ponto 3. O adultério e o homicídio de Davi. Ponto 1. O pecado gera pecado. No Salmo 42, versículo 7, é dito que um abismo chama outro abismo. Na prática, pecado gera mais pecado. Ao tomar ciência de que Batseba estava grávida, Davi engendra um plano. Para esconder a gravidez adulterina de Batseba, Davi força Urias a deitar-se com a esposa, a fim de se lhe atribuir o filho ali gerado. Ele fez isso por 2 vezes, porém sem sucesso. Em outra tentativa, ele se dispõe a embriagá-lo, mas mesmo assim Urias não foi para casa. O oficial se revela um soldado fiel, honrado, leal, contrastando com as atitudes do próprio rei Davi. Meu Deus, isso é muito forte, né?
Ou seja, quem deveria dar o exemplo estava ali tomando uma aula. Dando ainda mau exemplo para o oficial ainda dele, né? Para o homem ali, Natan, no caso, né? Joabe, né? Joabe, é isso mesmo, Joabe. Continuando. Por fim, Davi revela sua face mais cruel. Escreve uma carta e ordena que Urias a entregue a Joabe. Na carta, o rei ordena ao general que coloque o valente soldado num fronte temerário, imprudente e belicamente infrutífero. Uma das faces do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações inimagináveis. Atentemos, pois, para o que o apóstolo disse: o salário do pecado é a morte. Então, quando chega nessa parte aqui, eu sempre gosto de fazer essa observação, né? Da gente poder imaginar ali, né? Os homens chegando ali, olha, tem essa carta, leva até o capitão. E Urias recebe essa carta e vai. Nessa carta, né, quem está ali com ele, não sei se ele ficou o tempo todo segurando, se ele botou embaixo do braço, se botou dentro de uma sacola, não sei onde ele colocou essa carta. Mas nessa carta estava escrito: olha, quando ele estiver na frente da batalha, vocês recuem e deixem o couro comer no lombo dele. O que nos dá a entender é que havia algo escrito nessa carta dessa forma. Né? Botar ele onde a peleja tivesse mais inflamada. Isso, bota o crente lá no fogo. Você está entendendo? Bota o crente lá no fogo lá, vai lá. Vamos sentar com o pastor e conversar daquele crente, daquela irmã, e senta o couro. E é por aí. Entendeu? Arrepia com ele. E o pior que Deus é tão bom. Que ele está crente, aquela criatura está crente, que só ele é pastor, mas muitas das vezes Deus envia alguém para falar conosco. Maravilha. Ouvir isso. Ó. A gente tem que ficar quietinho e orar, né, pelo abençoado, pelo abençoado. É isso aí. Deus repreende ali aquela língua, né? Maravilha. Imagina se Deus não nos guardasse, hein? Meu Deus. Misericórdia, hein? Se Deus não nos guardasse, que situação, hein? Queridos, coisas piores não têm acontecido em nossas vidas, porque o Senhor é o guarda de Israel. Eu costumo dizer, eu peço a Deus a misericórdia dele todo dia. Meu Deus. Eu posso mudar de congregação, mas eu peço muito a Deus para não sair da presença dele. Maravilha. Sempre, isso é todo dia. Isso é todo dia. E o pastor sabe disso. Já falei com o pastor, quando acabar meu tempo aqui, eu estou retornando para a igreja batista. Eu não quero ganhar ninguém. Maravilha. Então, eu peço a Deus todo dia que ele não me tire da presença dele. Não, mas ele não tira. Eis a questão. A escolha é nossa. Somos nós. Entenda sempre isso. Deus não nos tira da sua presença. Tudo que Deus mais quer é que permaneçamos com Ele. Tanto que é Ele que está à porta e bate. Não somos nós, não. É Ele que está à porta batendo. Eis que estou à porta e bate. Se alguém abrir, entrarei e serei com Ele. Então, quando uma pessoa se desvia do caminho do Senhor, foi porque essa pessoa, primeiro, ela o quis assim fazer. Porque esse era o entendimento dela naquele momento ali. É que muitos dizem assim, porque fulano saiu da igreja, aí deu ruim. Não é que ele saiu da igreja, ele saiu da presença de Deus. Não, e é importante observar isso daí, porque não se sai da igreja. Você é a igreja. É verdade. Você, como igreja, deixa de atuar como igreja. É diferente. Entendeu?
não se sai da igreja. Isso daqui, aqui onde nós estamos, é apenas um templo construído pela mão do homem. Mas a igreja, na verdade, o templo aonde habita o Espírito, somos nós. Então, para que o Espírito continue habitando, nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Ou seja, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o crente tem que se sujeitar a Deus. Por que tem que se sujeitar a Deus? Simplesmente porque se você não se colocar debaixo da orientação da palavra de Deus, você está em desobediência à própria palavra. E se você está em desobediência, você abre uma porta na lateral para que o adversário possa ter liberdade de entrar. E ele mesmo fala assim, foi fulano que me convidou. Que tem situações, usamos muita expressão que o diabo vem e arromba e tal, mas tem situações que não. É a pessoa que está abrindo a porta ali para que ele tenha toda a liberdade. Você está entendendo? Então, as pessoas não saem da igreja, porque a igreja somos nós. A pessoa deixa de congregar naquele templo ali, né? Deixa de participar das suas... Melhor dizendo, participar não. A pessoa deixa de cumprir... Agora vai ser forte. A pessoa deixa de cumprir os seus deveres espirituais. Se é dever, o aluno vai para a escola, né? Ele tem ali, podemos dizer, de segunda a sexta. A professora, na segunda-feira, passou, né, um dever de matemática. Na sequência, veio a outra professora, passou o dever de língua portuguesa. Na outra sequência, veio um professor e passou o dever de ciência. Na segunda-feira, ele tem dever de matemática, de ciência, de português, ele tem dever de um montão de matéria, dependendo do lugar onde ele vai estar estudando. Isso quer dizer que se ele não chegar em casa e resolver aquele problema da segunda-feira, na terça-feira ele tem outra aula. E se for com outros professores, são outros deveres. Então imagina se ele ficar de segunda a sexta sem fazer os seus deveres. Não vai dar problema isso no final das contas? Vai querer ter um bom resultado nas provas quando vier as provas? Que, geralmente, antes das provas, vem um teste. Peraí, vamos dar uma colher de chá para ele aqui para ver, né? Como é que ele está saindo, está compreendendo bem a matéria. Vamos lá, joga um testezinho aqui, é só um teste, só uma isca. E esse aqui mordeu bem, esse aqui, vai. Aí imagina, depois do teste se vê uma prova, então acaba com aquele cidadão que não deu conta dos seus afazeres. Não queira discutir agora aqui, porque por causa disso, daquilo outro, querido, não vem com essa não. Dever é dever. Como crente em Cristo Jesus, nós temos deveres espirituais para serem prestados. Entendeu? Nós temos. Nosso dever qual é? Cultuar ao Senhor, nosso Deus. Será que para a gente soa como um dever ou como uma obrigação? Eu acho que não é obrigação, não. Você está entendendo? Você se sentir obrigado? Mas dever e obrigação é a mesma coisa. Vai depender muito do ângulo que você está observando a situação. Porque o dever, ali nesse ângulo que eu estou te apresentando aqui, você vai precisar cumpri-lo com gratidão, com prazer. Isso. E a obrigação é independente, preste bem atenção,
A obrigação nesse sentido aqui, ela é independente daquilo que você sente. Não quer nem saber, não está nem aí. Estou obrigado. Você tem que fazer. Entendeu? Agora, o dever, você pode até... eu tinha que ler esse capítulo aqui, eu não vou ler agora não. Não ler. Se você tivesse lido, talvez Deus tivesse falado contigo naquele momento ali. Você é obrigado a saber o que... Querido, olha aqui, ó. Quando você terminar de ler um livro, já esqueceu do que você leu no outro. Por isso que a palavra tem a orientação que faz aqui, ó. E nela medita de dia e de noite. Orientação. Porque aquilo que nós estamos lendo agora, quando chegar à noite, o irmão falou do que mesmo hoje lá, hein? Foi qual o texto mesmo que foi lido, hein? A nossa capacidade, vamos dizer assim, ela é limitada. Né? Tanto que é necessário você ter um certo cuidado com alguns grupos, porque uns terão facilidade em guardar, em memorizar, outros não. Como é que você vai obrigar a pessoa a fazer tal coisa? Não, você simplesmente continua apresentando para ela a melhor maneira dela colocar em prática aquilo que ela está lendo. Porque à medida que você coloca em prática, começa a fazer parte da sua vida. Começa a fazer parte da sua vida. Então, quando eu falo no sentido assim, de dever e obrigação, estou tentando te mostrar aqui, dentro de uma questão, né, onde o dever, você pode até deixar de fazer, mas na obrigação, você é obrigado a estar. Obrigado. Já pensou se você fosse obrigado a estar na igreja cultuando o Senhor? Perderias o sentido. Porque a própria palavra de Deus diz o quê? Nem por força e nem por violência. Nem por força, nem por violência. Olha determinadas situações que nós estamos vivenciando na atualidade, e os casos têm aumentado e muito, né? E agora o tema é feminicídio. Aquela mulher não tem obrigação de estar junto com aquele homem. Ela não tem obrigação. Mas ela não quis casar, então ela tem deveres a cumprir. Ele não quis casar com ela, ele tem dever a cumprir. Ele não tem que obrigar ela a nada, e ela não tem que obrigar a ele a nada. Os dois precisam sentar e buscar uma concordância sobre determinadas questões que só eles vão poder resolver. Entendeu? O Espírito de Deus, para quem o tem, vai trazer o quê? Uma iluminação sobre aquela questão. O texto sagrado diz o quê? Quando depender de vós, tende paz com todos os homens, com todas as pessoas. A paz precisa estar em primeiro lugar na tua casa, no teu lar, no teu casamento, para que ela possa ser alcançada nos arredores. Porque como é que você vai querer determinar a paz na vida de alguém, se no seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo estão em guerra, em contenda, em choque? Aí o nosso adversário encontra espaço, brecha, né? Porque ele não precisa de porta, ele precisa de brecha. Ele encontra espaço e adentra.
Aí, querido, adentrando ali, ele vai fazer uma arruaça naquele relacionamento. Essa é a grande realidade. Então, trazendo desse ponto de vista ali, né, de dever, né, e obrigação, então, aquele aluno de segunda até sexta, ele não cumpriu os seus deveres. Naturalmente, terá consequências pelos seus próprios atos. Imagina se esse aluno, ou se essa aluna, né, tem ali, né, os pais investindo neles, porque aquela escola não é uma escola pública, é uma escola particular, então os pais estão ali investindo pesado, né, no futuro daquela criança ali, muitas das vezes fazendo o sufoco ali para poder manter ali aquela criança na escola, para dar uma condição melhor, e aquela criança não está nem aí para o que os pais estão fazendo. Imagina esse lado da questão. Então, o negócio torna mais complicado ainda, né? Os deveres precisam ser prestados também. É dever, a criança tem que dar conta daquele dever ali. Entendeu? Bom é que ela faça isso com prazer, né? Claro, tem matérias, vamos dizer assim, tem matérias que são prazerosas, tem matérias que já não são tão atrativas assim. Correto? Tem uns que gostam, tem outros que não gostam. Mas, se aquela criança está na escola, gostando ou não, ela vai ter que cumprir os seus deveres. Ah, eu não gosto dessa matéria. Tem até aqueles que eu não gosto desse professor, eu não gosto dessa professora. Querido, você não tem que gostar dele, então. Você tem que fazer o seu trabalho. Porque o teu sucesso está lá na frente, depende deles. Vai colocar isso na cabeça da criança. Você está entendendo? Quer dizer, o pai e a mãe que estão ali colocando o filho na escola tem essa visão de que o filho vai alcançar o objetivo maior lá na frente. Essa é a proposta. Essa é a grande jornada. Né? Até que o momento que o filho ou a filha vai poder se estabilizar, cuidar de si, né? Buscar os seus próprios interesses. Na vida do crente não é diferente disso. Porque aquela pessoa adentrou no Evangelho. Agora ela tem que ser instruída, tem que ser orientada. Mas ela precisa querer ser orientada. Ninguém vai deixar de pregar a palavra só porque fulano não veio, fulano não quer. A palavra continua ali, jorrando. Dia após dia. Se a pessoa não quiser receber, o problema é dela. Mas nunca vai poder dizer, porque não tinha palavra. Eu saí da igreja, não usa esse termo, né? Eu saí da igreja porque ela não tinha palavra. Não tinha o que você queria ouvir. Mas o que Deus estava falando, sempre teve. Entendeu? Tem pessoas que, em vez de estar na sua própria igreja, está indo em outra igreja, porque não se adequa àquelas questões que estão sendo tratadas na igreja. Querido, basta observar o texto sagrado. Está lá na igreja, estão falando, o que está falando está contido na Bíblia? Fica lá. Fica lá. O que está falando está esbarrando em algumas questões que não está batendo com a palavra de Deus? Começa a orar a Deus e dá linha, porque vai arrumar um problema para a tua vida espiritual. Mais cedo ou mais tarde vai ficar estreito para você. Porque Deus não mente na sua palavra. O que está escrito aqui são coisas que vão se cumprir. No Salmo 51, Davi está apenas expressando o seu sentimento mediante as situações que ele passou.
Então chega um momento que ele vai pedir: não retire de mim o teu espírito. Não é Deus que vai retirar, é Ele. Foi que retirou, foi que quis que o Espírito se mantivesse ausente. A vontade de Deus sempre foi estar junto do homem. Foi por isso que Jesus morreu, para que pudéssemos estar juntamente com Ele, para que pudéssemos herdar todas as coisas que Jesus herdou do Pai. Em Cristo nós somos co-herdeiro. Nós somos filho, tá? Por adoção. Somos filhos por adoção. Então nós temos que entender isso, que a vontade do Pai nunca foi de nos rejeitar. A vontade do Pai sempre foi de nos acolher. Agora, cada pessoa, né, precisa entender esse mistério e só vai entender meditando, estudando a palavra de Deus. Eu não consigo ver uma outra forma. Se alguém tiver outra forma aí, manda para mim. Eu não consigo ver outra forma da pessoa adquirir esse conhecimento, a não ser se sujeitando à palavra de Deus. Amém? Evangelista, Ok. quando a gente vê que depois da queda, o homem está sujeito mesmo, né, a muitos erros, a pecar mesmo. E eu entendo que quando Davi, assim, esse é o meu ponto, é o meu modo de entender, quando Davi fala ali, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, né, um espírito inabalável, tal, essa coisa, porque na verdade ele não queria, né? Ele pecou, mas aquilo fez mal para ele, né? Porque senão ele não pediria isso a Deus. Então essa questão até que a diaconisa Cristina falou, que pede para Deus não tirar ela da presença, eu entendo que é até uma questão assim que a gente expressa, mas na verdade é após o erro, né? Depois que o homem erra, aí o homem Que percebe, né, a situação. Senhor, não permita, né? Não permita que isso venha acontecer. E Deus conhece tanto que Deus, né, tinha Davi como um homem segundo, né, o seu coração, e ali ele fala que o coração contrito o Senhor não despreza. Ele entendia isso, né? Ele entendia muito bem isso. Então aquilo ali, eu imagino que aquilo ali fazia mal a ele, fez mal a ele. Aquele pecado fez tanto mal que ele ali, né, ficou ali naquela condição depois da morte do filho. Ele ficou naquela condição horrível, né? E quando ele viu que não teve mais jeito, ele reconheceu ali, né, que o pecado levou àquela consequência ali da morte do filho dele. Mas depois ele troca as vestes por vestes reais e vai adorar o Senhor. Então ali eu entendo que Deus o recebeu, né? Deus recebeu o perdão dele, né? Então a gente vê que é o homem mesmo que sai da presença de Deus, né? A gente vê que quando uma das cartas da igreja de Filadélfia, que ele fala que, eis que põe diante de ti uma porta aberta, na qual tivesse pouca força, mas não negaste o meu nome. Eu creio que é por aí, sabe? É você passar ali, mas você às vezes tropeça um pouquinho aqui, você cai um pouquinho, mas você toma corpo, né? E você pede misericórdia a Deus e você se ergue de novo. Né? Então isso tudo Deus conhece quando a gente, né? Deus conhece quando a gente erra, mas na verdade a gente se arrepende. Que tem gente que continua ali naquele mesmo erro, né? O Senhor vai me perdoar. O Senhor vai fazer isso. Senhor, me perdoe. Mas você já está na intenção de fazer a mesma coisa de novo, né? Então eu vejo que é por esse lado aí que Deus conhece o coração do homem quando ele se quebranta diante, né, da presença do Senhor, no momento de erro, de fragilidade ali, né, que ele sai ali do propósito de Deus e segue a carne. Né? Vamos observar essa revelação aqui, ó.
capítulo 30 de Deuteronômio. Vamos abrir lá. Capítulo 30 de Deuteronômio. Estava pensando mesmo Opa! nessa passagem. Amém? Como você encontraram aí? Amém. Muito bom. Então, você vai observar aqui no capítulo 30, versículo 11. Ele diz assim, ó: porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Né? Então já passei aqui com desculpas. Né? Se está lá no céu, quem é que vai até lá no céu? O homem foi até a lua, segundo, né, a história revela. Muito bem. Versículo 13. Nem tampouco da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Então, quando a gente pensa em mar, né, a gente vê que é uma coisa, é uma imensidão, né? Um barco no meio do mar, querido, não é nada. Barco no meio do mar não é nada, né? Comparando assim a grandeza do mar. Muito bem. Então, mais desculpas aí, né? Versículo 14. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês que hoje tenho proposto a vida e a bênção, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multiplique, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, versículo 17, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio. Eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais passando do Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Olha a sugestão aí do próprio Deus. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Olha bem. Quando ele diz, escolhe, pois, a vida, Jesus Cristo falou o seguinte: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Deus está falando lá atrás, escolha Jesus. Para a gente hoje, uma visão espiritual. Aqui estava falando para o povo naquele momento que estaria posto na terra. Mas trazendo hoje para a nossa realidade, comparando esse versículo, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está sendo revelado aqui, ó, nesse momento. Ele não é a vida? Deus está falando, escolhe, pois, a vida. Ou seja, escolha obedecer a ordenança de Deus. Que quem não obedece a ordenança de Deus está trazendo prejuízo à sua própria vida, à sua própria existência. Porque o mal vai lutar contra a tua vida. O simples fato de você existir já deixa o mal irritado. Entendeu? Não é porque você faz isso, não, porque eu oro, porque eu faço, porque eu... Nada disso. A tua existência, ela gera algo que o mal faz de tudo para destruir. Só por você existir. Poxa, passei por fulano não falou comigo. Dá glória a Deus, querido. Dá glória a Deus, porque ele ainda está respirando. Ainda há a oportunidade dele falar contigo. Ou dela falar contigo. Dá glória a Deus pela vida dele e pela vida dela. Senhor, obrigado pela vida do meu irmão que não falou comigo. Obrigado pela vida da minha irmã que não direcionou a palavra para mim. Porque ela está com fôlego de vida. Ainda há tempo de mudança. Porque para os que partiram, já foi. Não dá para mudar mais nada. Só dá para mudar enquanto está vivo. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, escolhe, pois, a vida. Então se ele está falando, se o próprio Deus está falando, olha, eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção, a maldição. Tu vai escolher a maldição, querido. Tu vai escolher a morte. Muitos aí fora estão escolhendo a morte mesmo. Continua com seu cigarrinho, sua bebedice, no mundo da prostituição, das drogas. Muitos estão escolhendo a morte. Mas o próprio Deus sugeriu, escolha, pois, a vida, para que vivas. Deus quer que todos vivamos. Mas a escolha é nossa. Então, quando eu não obedeço a palavra de Deus, eu estou me ausentando da presença de Deus. Né? O Espírito que está, o Espírito saiu de mim. Não. Você fez a escolha. Tem que entender, querido, que Deus ele não criou robôs. Robô é a criação do homem. Tá? Que Deus deu a capacidade mental para que a pessoa alcançasse determinado nível e pudesse produzir. Hoje em dia tem robô que faz até comida para você. Hoje tem. Né? A gente que não tem condição de ter um desse em casa. Né? Tem aquele até que vai a casa todinha para você. Você olha assim, rapaz, bota o bichinho lá, deixa aí. Ele vai sozinho lá para a máquina para poder ser recarregado quando a carga está acabando. O bicho faz tudo sozinho. Não é bicho, mas só uma força de expressão. Eles podem entender. Então Deus permite que o homem alcance determinada sabedoria. Segundo a NASA diz, quer dizer, tem telescópio que está voando aí bilhões de quilômetros de distância da Terra e mandando imagem para cá. Segundo o que ele diz, se isso realmente é verdadeiro, imagina como é que monstruosidade de conhecimento é esse, que faz com que o homem que consegue pegar uma imagem lá não sei da onde, mas não consegue resolver o problema aqui
dos seus irmãos passando fome, né? Uma desigualdade salarial terrível, os cidadãos que se colocam na posição, né? Porque são juízes, são magistrados, né? Ganham X e quer mais X ainda e não luta pelo povo. Mas nós temos aí, segundo, né? Está sendo relatado. Manda foto, tudo quanto é planeta lá, asteroide, galáxia, Via Láctea. Mas aqui não consegue resolver o problema. Se o dólar aumentar um pouquinho, vai para 40. aí, o cidadão que é, né, menos favorecido, nem escuta mais o moço do ovo passar. É mesmo. Tá percebendo? Deu uma parada. Até o moço do ovo já está meio complicado de passar ultimamente. A galinha está cansada. É uma flor, a galinha está cansada. É complicado, querido. Certas coisas são complicadas. Então a gente está vendo aqui, ó, que justamente o próprio Deus ele faz com que nós observemos a escolha que temos que fazer. Deus não criou robô. Deus nos deu a capacidade de escolher o caminho que devemos seguir. Isso a gente chama de livre-arbítrio. Nós temos essa capacidade de escolha. Eu estava observando ainda ontem, né, dois filósofos, vamos assim dizer, conversando, e eles falavam, olha, a aranha, né, ela tece a sua teia. Isso ela aprende desde pequenininha. Ela já nasce com aquilo ali. Ela só sabe fazer a teia daquele formato ali, daquela maneira. Tu sabe que existem várias espécies de aranha. Então, claro, de acordo com a sua espécie, cada um fazia a teia naquele. Tu vai saber qual é a espécie da aranha, até pela teia, tu vai saber. Então eles conversavam sobre aquele assunto ali e eles falavam também, olha, as formigas. Formiga nós temos exemplo aqui na Bíblia. Né? As formigas, olha lá. Cada uma fazendo o seu serviço, já nascem sabendo como deve fazer. O instinto nelas ali, atribuído, é como se fosse, na nossa linguagem hoje, né, um programa de computador para fazer aquilo ali. Ao homem foi dado a liberdade de escolher como fazer. Né? Vai ver que nos primeiros momentos, a gente não quer um negócio pequenininho, não. Vamos fazer uma torre que vai até o céu. O homem foi dado essa capacidade de escolha. Só que aquilo ali não agradou em nada a Deus. Segundo a palavra, Deus confundiu a língua de todos. Né? Mas vamos continuar aqui. Voltando para a revista. Vamos lá, minha irmã. É o homicídio, né? Isso. O homicídio de Davi. O pecado de Davi vai tomando grandes proporções. O rei entrega Urias nas mãos de Joabe, que, por seu turno, coloca-o à frente de uma peleja suicida. Esse ato não matou apenas Urias, mas também outros soldados. Ao ser informado da morte de seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando, impassível e calculista, afirmando que tais coisas ocorrem na guerra. A espada ora devora de um lado, ora do outro. Davi plantou uma grande injustiça e colherá uma grande amargura. Meu Deus, que forte. Ele sente muito. Ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus sobre sua casa. O pecado destrói, transtorna e desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem segundo o coração de Deus agora fazia a vontade do diabo. Meu Deus, que mudança! Imagina o que é isso. Ele destruiu a vida dele, né, a vida dele até no sentido de ser um governante naquele momento, né, um rei,
destruiu a vida de Batseba, destruiu a vida de Urias. Dos homens que estavam com Urias, Os homens, isso aí. Joabe, vendo aquilo ali, não tinha nenhum respaldo ali para dizer assim, esse rei é um homem, né, digno, e ainda perde o filho. E como a gente leu lá em Deuteronômio, né? Para que gere, né? Para que dê continuidade à sua semente. A semente dali vai gerar problema na família dele mais tarde lá. Você está entendendo? Isso é mostrando que nós temos que avançar, né, nesse capítulo 30 aqui, mas também cuidarmos da nossa semente, né? Ensinarmos, né? É forte. É forte o negócio. E a gente vê que quando a gente sai do padrão estabelecido por Deus, a nossa casa sai também. Tudo desanda. Bem explicado pelo sacerdote Eli, né? Omissão, né? Podia até não fazer, mas ele omitiu ali. Muito bem colocado. Ponto 3. Davi, seu comandante. Experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Ali a máscara de Davi cai diante de Joabe. Meu Deus. Este não o verá mais como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso que acabara de fazer um pedido sujo. Joabe era um assassino, pois havia tirado a vida de Abner. Davi acabara de se igualar ao seu comandante. Meu Deus, olha aí, ó. Não tinha exemplo nenhum a dar, né? Pode continuar? Pode. O rei de Israel não era mais o rei modelo, espiritual e excelente. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner. Isso é muito grave. Caramba. Perdeu a moral. Meu Deus. Ó, o crente não pode perder a moral dele. Já pensou? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e você? Você está entendendo? Que ele afronta. O adversário afronta. Então, se o crente estiver no erro, vai querer falar, vai falar o quê? Olha bem, eu te repreendo em nome de Jesus, e aí? Você não tem vida com Jesus? Vou passar vergonha. Vai ouvir igual, né? O cidadão certa vez ouviu. Vem cá. Eu não tenho nada contigo, não. Não, você tem, você faz a minha vontade. Porque quando chega lá nos pagodes lá, você vem cantando malandro. E a pessoa ficou, né? Aí entendeu. Porque naquele lugar que ele foi ali, né? Onde aquela entidade estava ali se apresentando, né? Foi lá para poder acusá-lo. Não, você está comigo sim. Não, não está nada contigo não. Tá? Naqueles pagodes você está lá falando lá, cantando lá. Envergonhou ele. Você está entendendo? Mesmo que deixe a pessoa aí, atiça a pessoa para ir, é o mesmo que traz, né? Que vergonha. Por isso que na tua casa, querido, não tem que entrar nada que não seja gospel. Os cânticos, quando estiverem entrando lá, tem que ter cuidado. Se não for gospel, tem que ficar vigilante. Verdade. Essa semana eu estava fazendo uma ainda subida do meu livro. Aí falou isso agora, eu me lembrei. Aí tá ela lá, a conta da música para tocar, ela falou assim: olha só, então você vai para casa, escutar essa música, depois você volta e termina a sua unha. Ela foi tipo, você aqui só pode cantar louvor a Deus. Você não já foi da igreja? Você já sabe que caminho vai isso aí, né? Acho que é botar uma música que louvar o dia e ficar lá batendo palma, anda pra cá que vai ouvir que não. Vai lá depois você volta. Vai, não vou tirar, tira. É complicado. E isso não é ser radical não, tá, gente? Isso é ser realista, mediante a palavra de Deus, tá?
Não é ser radical, não. É igual lá em casa também. Às vezes eu chego, de repente, lá na situação lá, eu chego, televisão, altura, tem homem, né? Tem gordão, agora, né? Um monte de pagode. Aí eu falo, gente, uma televisão dessa, tanta programação aí de louvor que tem na televisão, por que não bota louvor? Não, ele coloca no vídeo, coloca no volume, que não É, é o vídeo da casa dela, não. Ai, a minha Todo mundo tem que ouvir. agora não, que ela estava na casa dela. Eu falei isso pra ela. Os textos todo mundo aqui tem evangélico. Só você bota só pra tudo, não. Porque aumentar o volume que a gente precisa pra nossa televisão da nossa Ah, casa. mas se você arruma a casa ouvindo música, eu falei, lógico, eu também é uma música. É uma música louvando a Deus, melhor ainda, falei pra ela. Isso não. Melhor ainda, é uma música, não é louvor, mas você está louvando o Senhor. E aí você está exaltando o quê? Agora a gente não é da igreja, eu falei. Meu Deus. Nossa Aí guerra é de tudo aquela, quanto é aquela percepção, a gente não é da igreja, entendeu? Olha, Não entendeu que ela não, ó, ela é a igreja, só que a igreja está vazia. Entendeu? Essa é a questão. Aí tem que levar a palavra para ela. Olha, naquele dia que você falou que não era da igreja, lembra? Você é a igreja. O quê? Eu não, Senhor. Você é. Lê aqui. Aí tem que mostrar a palavra da pessoa. Que ela só, às vezes, tem gente que só vai cair em si quando olhar para o texto e ver. E é isso que está escrito. falar e mostrar, né? Isso aí. Alguns vão ser impactados através da peça, né? A dramatização. Muito bem. Continuando, minha irmã. Bem rápido, é interessante que ontem eu falava com a Rose, com a diaconisa Rose, que a criança ela vai muito pelo visual. Isso. Eu gosto muito disso também, né? Eu gosto muito daquilo que você vê, apesar de que quando eu pego vamos dizer, qualquer coisa que eu vou ler, eu me transporto para aquilo ali que vocês já sabem, né? Eu gosto muito, esse é o método que eu tenho. Vivenciar, né? Nossa, eu vivo aquilo ali, e aquilo ali eu aprendo muito rápido, entendeu? Eu tenho uma facilidade muito grande. Então, eu estava falando ontem com a Rose, com a diaconisa Rose, que as crianças, aquilo ali prendeu as crianças, porque aquilo ali vai ficar, né? Eu fui ensinada, eu fui discipulada assim na escola dominical. Então, tinha slide, que naquela época tinha slide, né? Então tinha a sala das crianças. Né? Então, assim, a criança, ela é muito pelo que ela vê. Aquilo ali chama atenção, né? Lá dela, eu falo dela, que a criança. E o cabelinho prestou atenção, né? Não falou, né? É aquilo que está aprendendo, que está fazendo. Você que tem que passar todas as coisas para ela. Não é? Mas se não ensinar no caminho, fica complicado. Fica difícil. Fica difícil. Vai, irmão. Chegou ali. A tentativa de A Davi. história. A história de Davi e seu comandante Joabe nos mostra que os servos do Senhor devem proceder fielmente em tudo para que o nome de Cristo não seja blasfemado. Muito bem. Ponto 4. A tentativa de Davi para evitar as suspeitas do seu pecado. Em seu atoleiro pecaminoso, depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Batseba como esposa. Ele pensava afastar quaisquer suspeitas de um relacionamento extraconjugal. É importante dizer que Batseba teve grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente. Era uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comprovado pelo texto de 1 Reis, capítulo 1, do 11 ao 31. Tudo poderia ter passado despercebido perante o povo e logo esquecido, mas o autor sagrado o contraria, dizendo: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus é onisciente, ele já sabe de tudo. Os que pecam às ocultas, pensando que ele não vê, enganam-se.
As Escrituras declaram que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Muito bem. Em outras versões, né? De prestar contas. Mas ele sabia disso, né? Com certeza ele sabia. Oi? Com certeza Davi sabia que tudo aquilo que ele tinha feito, que ele tinha maquinado, ele sabia que tinha consequências. Não. No primeiro momento ele não se deu conta dos seus próprios atos. Sim, porque o inimigo ele cega. A Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento do homem. Então, mas Isso. assim... Tanto que ele só vai cair em si quando Natan é enviado até ele. Porque por ele mesmo, sou o rei, eu posso, eu faço, aconteço. E Deus mostrou para ele, não, opa, peraí, tu pode até ser rei, mas comigo o negócio é diferente, tem que ser conforme eu determino. Foi isso que os filhos de Eli não atentaram. Né? Eles estavam ali, faziam e aconteciam, e Deus estava observando o tempo todo. E assim, Deus também não guardou Eli, porque na verdade, o que acontece? O sacerdote, quando o filho completava uma certa idade, ele já tinha que ensinar todos os preceitos ali do sacerdócio, então os filhos eram ensinados, né? Eles não seguiram porque eles foram desobedientes, e ali também a palavra fala que Eli, ouvindo já velho, né, ouvindo falar de tudo que os filhos faziam, ele só foi lá, vocês estão errando, mas na verdade não sentou, né? Pelo menos a Bíblia fala assim, não sentou para estar aconselhando. Não adianta a gente só mostrar o erro, a gente tem que mostrar a consequência, né? Você não vê uma atitude mais enérgica, vamos olhar assim por dizer, né? Naquele momento ali. Muito bem. Continuando. É conclusão, né? Isso. O registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As Escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos a ociosidade, devolvamos os dons úteis à obra de Deus. Confessemos o nosso pecado, pois quem o oculta torna-o mais grave ainda. Se este for o seu caso, procure o seu pastor, peça-lhe a ajuda. Quem confessa a sua transgressão e a deixa, alcançará misericórdia. Maravilha. Amém, irmãos? Então, glória a Deus, chegamos ao final, né, de mais uma lição. Próxima lição vai estar falando sobre as consequências do pecado de Davi, é a lição de número 11 para o dia 15 de dezembro. Pela fé, na terça-feira, estaremos observando Abacuque 1:13. Então, pela fé, assim estaremos fazendo. Tudo segundo o Espírito nos direcionar. Amém? Então vamos colocar de pé. A vocês que têm nos acompanhado pela internet também, até o nosso próximo encontro. Vamos orar ao Senhor neste momento. Nossa irmã Hilda pode orar, nos despedindo. Amado Deus, eterno Pai, Aleluia. em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Pai querido, me encontro nessa manhã, diante de Ti, da Tua presença. Aleluia. Eu, primeiramente, já agradecendo, Pai, por essa oportunidade de poder estar aqui, Pai. Glória a Deus. Também pedindo perdão para minhas faltas, para minhas falhas, pelos erros. Senhor, tomando aqui, só vem aqui tomar a direção, Pai. Meu Deus. De tudo que foi feito aqui nesse lugar. Aquilo que nós aprendemos agora, Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha, Senhor, Oh, meu penetrar Deus. nossos corações. Que nós Glória a venhamos, Deus. Senhor,
impactar isso para conosco, Senhor, e não deixar que nada, Senhor, venha nos afastar de Ti. Maravilha. Senhor, toma a direção desse lugar. Senhor, abençoa, Pai, aqueles que entraram por essas portas. Aleluia. Senhor, toma aqueles que não puderam vir também. Porque Sim, só o meu Senhor Deus. sabe de cada um, Pai. Então toma a direção de tudo, Pai. Abençoa o nosso evangelista Marcelo. Seja com ele, Senhor. Toma aí, Pai, o seu filho nas tuas mãos. Sim, meu Deus. Ajuda ele, Senhor, nesse trabalho, nessa caminhada, nessa trajetória, Pai. Senhor, toma nas tuas mãos. Seja com cada um aqui, Pai. Pai, nos conduz aos nossos lares de segurança. Toma a direção de tudo. Nos venha preparar um dia abençoado. Glória a Deus. Que nós venhamos, Senhor, estar ligados. Nós estamos saindo daqui da igreja, mas não da tua presença, Senhor. Maravilha, Deus. Então, Senhor, seja conosco nesse dia. Senhor, apresenta para nós um dia abençoado. Que nós venhamos, Senhor, usar palavras boas, que nós venhamos falar coisas que venham agradar a Ti, Pai. Usa os nossos lares para que nós venhamos, Senhor, a Te abençoar, para que nós venhamos fazer aquilo que Te agrada. Para a honra e a glória do Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos esse dia, toma o nosso culto à tarde, que o Senhor venha preparar tudo, Pai, que o Senhor venha ser conosco, nos abençoando, nos guardando nesse dia e dando um dia abençoado para cada um. Fica conosco, meu Senhor, nessa hora. Eu continuo, já te agradeço, na certeza que o Senhor está cuidando de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Suas mãos assim, querido. Que o poder, que a unção do Espírito venha sobre todo o povo que aguarda a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todos digam amém. Terminando assim, feche a mão do irmão para o seu lado, para falar para ele: foi bom você ter vindo nessa manhã, em nome de Jesus. Foi bom você ter vindo. Ah, tá, deixa eu só desligar aqui. Aproveita. Muito bem, o povo que está aqui nessa manhã. Isso, glória a Deus. Maravilha. Muito bem. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Deixa eu dar uma acenadinha aqui. As carteirinhas eu joguei fora. Dá uma acenadinha aqui. Oi, minha irmã. Até o nosso próximo encontro, querido. Obrigado pela presença. O que é?